Vamos fazer mais uma aula com 10 questões para o concurso do INSS. E hoje as questões vão ser balanceadas entre a banca Sebrasp e a Quadrix, porque o Sebrasp, nível médio, eu já estou ficando sem questões para verificar. Então eu peguei algumas questões da Quadrix no mesmo modelo para fazer o treinamento como é realmente na prova. Questão número 1. A atual internet, maior rede do mundo, possui um proprietário. Ela é controlada, dominada por cientistas e engenheiros americanos? Isso é uma questão certa ou é uma questão errada? Isso é uma questão que está errada, né? Então tá aqui a respostinha dela. Então essa parte inicial vai ser sobre o quê? Ou seja, tá falando, né, sobre aquele conceito inicial que tem de noções de informática, conceitos de internet, intranet e básicos de tecnologia e procedimentos de informática. Então tá falando sobre a internet, que ela é a maior rede do mundo, verdade, tá? E ela tem um proprietário? Não, a rede não tem, é uma rede de alcance mundial e ela não tem um proprietário. Ela foi, como que ela surgiu? Ela iniciou nos Estados Unidos, né, dentro das universidades americanas. A partir de lá eles começaram um projeto chamado ARPANET e a partir desse projeto ela foi se disseminando, tá? Se pulverizando, digamos assim. Atualmente, então, a internet é uma rede mundial, ela tem controles? Tem, né? Ou seja, a gente tem alguns controles, mas ela é uma rede pública, qualquer um pode estar utilizando, ok? Então, uma questão errada. Questão número 2, a internet de hoje é utilizada unicamente para transferência de documentos textuais? Então, essa é uma questão que está certa ou que está errada? É uma questão que está errada, né? E daí tem que ter um pouquinho de cuidado com essas palavrinhas que eles usam muito. Unicamente, ou seja, a internet é utilizada só para texto? Não, a gente sabe que no início, quando ela iniciou, foi para troca de texto, né? E-mail para cá, mensagem para cá, mensagem para lá. Hoje, principalmente se usa vídeo e som, mas também tem muito texto ainda. Então, documentos, áudio e vídeo, tudo isso fazem parte da internet como ela é utilizada hoje, ok? Então, uma questão que está errada. Questão número 3. Com relação à ligação interredes utilizando o protocolo TCP/IP, é correto afirmar que a internet é formada pela interconexão de múltiplas redes de comutação de pacotes? Essa é uma questão um pouquinho mais elevada, deve ser de nível superior, né? Mas provavelmente é para falar o quê? Então, sobre as redes, ou seja, se eu tenho a internet é o quê? É uma ligação de várias redes, que é a rede da minha casa, a rede da sua, a rede do vizinho e assim vai indo. Isso forma a internet, ok? Então, tá dizendo que ela utiliza uma pilha de protocolos aqui que se chama TCP/IP, tá? É o modelo de transferência, e é isso. Aí na sua casa você tem um modem que ele tem um IP, né? Que é um númerozinho específico para poder se conectar à rede, ok? Para a gente saber quem é que está chamando. Ninguém sabe quem é o seu nome, mas sabem de onde está vindo o seu IP. E é correto afirmar que a internet é formada pela interconexão de múltiplas redes? Sim, então, como eu falei, são várias redes e elas têm comutação de pacotes diferentes, tá? E aí, então, essa é uma questão certa. Só para dizer, era uma questão utilizando umas palavrinhas mais diferenciadas, né? Que eu acho que é de nível superior, mas o nível médio também tem que trabalhar com isso. Então, essa é uma questão que tá certa. É uma pilha de protocolos TCP/IP, tá? Eu vou ter 4 camadas específicas que fazem a conexão de rede para rede. Questão número 4. Um data center é um conglomerado de computadores do tipo servidores que prestam diversos serviços aos usuários. Todavia, ele não oferece, por exemplo, serviço de gerenciamento na previsão de falhas de sistema e equipamentos de usuários. Bom, tem dois pedaços de frase aí, né? Essa é uma questão certa ou uma questão que está errada? Ela é uma questão que ela está errada. Por quê? A primeira parte está ok. Um data center vai ser o quê? Um conglomerado de computadores do tipo de servidores. Então, são vários computadores que estão o quê? Com as nossas informações lá dentro que a gente acessa para buscar alguma informação, ok? Que vai prestar o quê? Serviço para
os usuários. Todavia, ele não oferece, esse não aqui é o que erra a questão, ele não oferece, por exemplo, serviço de gerenciamento de previsão de falhas de sistema e equipamentos dos usuários. Então, essa é uma questão que está errada, porque sim, um data center ele vai ter um gerenciamento de falhas, tanto básico quanto avançado, quando ele vai estar monitorando os pacotes. O que é o pacote? É aquele dado que eu estou enviando, o meu e-mail que eu estou enviando lá para um outro usuário, né? Para uma outra pessoa. Então, aquilo vai através de um pacote pela rede, né? Que a gente chama. Então, ele tem essa previsão de falha, sim. Ou seja, não é... será que o meu e-mail vai chegar ou não? Claro que ele vai chegar. Então, para isso, tem um protocolo, que é o protocolo TCP/IP, que faz esse processo de monitoramento, tá? E um data center vai ter todo esse processo também de previsão de falhas dos sistemas para que tudo dê certo, ok? Então, essa é uma questão que está errada. Questão número 5. No Internet Explorer é possível abrir várias janelas dentro de uma mesma guia do navegador? Jesus. Nossa, essa é uma questão que está certa ou que está errada? É uma questão que está errada. Ela tem uma pegadinha aqui. Na hora que a gente lê, a gente vê. No Internet Explorer ou em qualquer outro browser ou navegador na web, é possível abrir várias janelas dentro da mesma guia? Não, é o contrário. Eu vou abrir uma janela e vou abrir várias guias dentro dessa janela aqui. Essa aqui é a questão. Então, não é abrir várias janelas dentro da mesma guia. Eu abro uma janela e quantas guias eu quiser dentro daquele navegador. Então, isso é uma pegadinha, ele inverteu. Por isso que é uma questão que está errada. Questão número 6. No Google, não permite a utilização de caracteres especiais e símbolos na pesquisa, como, por exemplo, 2 pontos, pois se trata de uma limitação imposta por seu algoritmo de busca. Então, Google é um buscador, ok? Então, ele faz pesquisas na internet. O que acontece? Eu posso utilizar ou não posso utilizar 2 pontos? Claro que eu vou poder utilizar. Então, essa é uma questão que ela está errada. Por que ela está errada? Porque aqui está dizendo que ele não permite a utilização. E claro que permite. Eu posso escrever, por exemplo, utilizar um arroba para encontrar mídias, um hashtag para encontrar hashtags, né? Que é o tralha, aquele. Eu posso, que é o joguinho da velha, eu posso botar um determinado, por exemplo, eu quero encontrar um arquivo, tá? E eu escrevo file type, 2 pontos, docx. Então, é um arquivo no Word. Então, tá errado. O Google vai me permitir que eu utilize esses caracteres, ok? O que, na hora que eu tô fazendo pesquisa no Google, o que ele não utiliza é acentuação, tá? Então, se a palavra tá acentuada ou não, não vai importar que ele vai encontrar ela assim mesmo. Então, a questão número 6 é uma questão errada. Questão número 7. Ao utilizar o buscador do Google, um usuário conseguirá buscar as palavras recursos humanos dentro de um arquivo em formato .pdf, que contenham essas palavras se ele inserir o seguinte texto no buscador. Lá no buscador do Google, ele vai colocar abrir e fechar aspas aqui, ó, presta atenção, recursos humanos, file type, 2 pontos, olha os 2 pontos aqui, ó, .pdf. Ele pode fazer isso aqui? Pode. Isso aqui tá certo ou tá errado? Tá certo. A questão número 7, ela é uma questão que está verdadeira, que está certa. Então, lá no Google eu quero fazer uma pesquisa, e para essa pesquisa ser bem apurada, eu vou utilizar aspas. Então, eu vou encontrar tudo que estiver escrito recursos humanos, tá? Só que tipo de arquivo que eu quero? Eu quero um Word, um Excel? Não, eu quero um tipo de arquivo chamado file type, que é o tipo de arquivo, 2 pontos, eu quero um arquivo chamado PDF, ou seja, eu quero recursos humanos em PDF. É isso que eu quero estar buscando, ok? Então, a questão número 7 é uma questão certa. Questão número 8. Tanto o Mozilla Firefox quanto o Microsoft Edge, em suas versões mais recentes, permitem a adição de recursos, features chamados cookies, que consistem em complementos que o usuário pode instalar de modo a personalizar sua experiência de navegação, pois tais como bloqueadores de anúncios. Isso é uma questão certa ou é uma questão que está errada?
questão meio confusa, mas ela tá errada, né? Tanto o Mozilla Firefox quanto o Edge, ok, em suas versões mais recentes, permitem a adição de recursos, é verdade. Eu posso adicionar recursos. Como chama esses recursos? Por exemplo, chama alguma coisa como extensões, né? E aqui é chamado de cookies? Não, tá errado, né? Porque o que é cookie? Cookie vai ser simplesmente aquele log daquele site que deixa as minhas propriedades lá, para quando eu retornar naquele site ele já saber mais ou menos as minhas informações, aquilo que eu tenho prioridade quando eu acesso o site, tá? Então, essa é uma questão, número 8, é uma questão que está errada. Então, não é chamado cookie, tá? Aquele complemento que vai melhorar ou personalizar o meu navegador. Não importa em qual navegador, pode ser o Google Chrome também. Questão número 9. A melhor forma de se realizar uma pesquisa utilizando o Google é digitar uma palavra ou frase no modo afirmativo e sem qualquer tipo de pontuação, pois o Google não mostra resultados caso a pesquisa contenha, por exemplo, uma pergunta com um ponto de interrogação. Isso é uma questão certa ou uma questão errada? A questão número 9 ela está errada. Hoje as questões estão tudo erradas. A melhor forma de se realizar uma pesquisa é digitar uma palavra ou frase de modo afirmativo. Pode até ser que seja verdade. Mas assim, sem nenhuma pontuação, não tem problema, você pode botar pontuação. Ele vai entender e ele vai fazer o processo de pesquisa dele, ok? Porque ele aqui diz que ele não vai mostrar o resultado, ele vai mostrar o resultado. Mesmo que você coloque 10 interrogações do lado, ele vai mostrar um resultado, porque ele vai focar mais nas palavras ou as frases que você estiver colocando, ok? Questão, então, 9 está errada. Questão número 10. Não há necessidade de as empresas bloquearem o acesso dos funcionários a sites que não contenham informações que agreguem conhecimento profissional e para o negócio, já que o acesso a esses sites não oferece qualquer tipo de risco em relação à segurança da informação. Ixi, questão também tá errada. O que acontece? Lá no início da frase diz isso, ó, não há necessidade das empresas bloquearem o acesso a funcionários? Claro que é assim. Então, toda empresa, o que ela deve fazer? Ter segurança dentro da rede dela. Então, eu preciso que a minha rede interna não possua problemas, ou seja, eu não posso ficar sofrendo ataques. Então, com isso, tem necessidade da gente colocar filtros, né, pacotes específicos, para que a gente não sabe. Daqui a pouco um funcionário pode clicar num site, num link, alguma coisa desavisadamente, né, e acaba trazendo algum malware para dentro do sistema. Então, é uma questão errada. Há necessidade, sim, de bloquear alguns acessos para que não se tenha problema em relação à segurança da informação. Questão número 10, questão errada. Aqui está o gabarito. Finalizamos por hoje.